Olá, pessoal! Estamos de volta aqui para mais uma videoaula. Hoje a gente vai ter a aula com o professor Leandro, com o tema do recorte Idade Média. Uma abordagem que é muito importante na história geral, né? Muito conhecido como história geral, que é a história do mundo, né? Que aborda sobre os processos de mudança de aspectos de período para o outro. E a Idade Média ela é muito conhecida também como a Idade das Trevas, né? Porque é aquele momento da sociedade, né? Sobretudo na Europa. Então, assim, a sociedade dividida em classes, tem a Igreja Católica como, vamos assim dizer, como a organizadora da sociedade. É um momento dos poderes monárquicos. Então, esse momento é muito importante para quem também vai fazer os seus concursos, né? Mas também pessoas que estão na sua faculdade, no seu curso de história, alunos do ensino médio, alunos, enfim, preparatório para a escola militar. E pode ver que uma abordagem que abrange todos os níveis de escolaridade e níveis de concurso. Pois bem, então eu vou passar a palavra para o nosso professor Leandro. Não é isso, Leandro? Está com a palavra. Valeu, Adna. Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um vídeo aí, eu e a Adna, para apresentar para vocês, né? Uma temática história, um tema histórico importante. Como a Adna falou, a Idade Média ela é um recorte histórico importantíssimo para a gente aprender, porque durante esse período haverá várias transformações na sociedade que vão culminar, né, no que vai ser depois a Idade Moderna, a Idade Contemporânea. E essas transformações históricas de sociedade até hoje deixam vestígios para nós no tempo atual. Olhar para a Idade Média faz com que a gente entenda também toda a questão geopolítica, a política europeia, né, todas as questões que envolvem também o nosso mundo atual, como ele veio se sucedendo e se transformando até os nossos dias. E como ela falou, é um assunto que está nas salas de aula, é um assunto que está nas faculdades, é um assunto que está nos concursos, que está no Enem, é sempre tocado o assunto da Idade Média. O intuito da aula de hoje é ser o mais didático possível, né, como a gente sempre procura ser, para ser o mais claro e objetivo para que vocês possam fazer as questões. Então, eu não vou parar, pessoal, em assuntos específicos da Idade Média. Eu quero trazer para vocês aqui, de maneira abrangente, o que foi a Idade Média no seu âmbito social, econômico, político. A gente quer entender os pontos principais, né, de como essa sociedade se organizava. E quais foram os eventos históricos que acabaram formando e iniciando a Idade Média até o seu fim. A gente vai ver esses pontos principais na aula de hoje. Então, vou abrir agora para vocês aqui uma apresentação de slide, que é justamente para você também que está se preparando para o Enem ou para algum concurso, ou quer fazer suas anotações. O slide vai ser um método que a gente vai adotar oficialmente. A Adna já apresentou na aula passada, na Revolução de 30, mas a gente vai tornar ele uma ferramenta de apresentação nas nossas aulas, para que você possa pausar o seu vídeo e possa fazer anotações também, porque aqui vão ter pontos principais que podem ser gatilhos, para que você lembre, na hora de resolver aquele exercício, um ponto principal desse período, que é a Idade Média ou outros assuntos que a gente vier apresentar através de slide. Então vamos para a tela aqui. Eu vou abrir para vocês o slide. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Aqui está a nossa tela. A Idade Média, né? Eu coloquei no primeiro ponto aqui o período histórico que a maioria dos historiadores, né, dos professores apresentam também nas salas de aula, que é o período histórico que se sucedeu à Idade Média. A data início e a data final da Idade Média. Ela começa em 476 depois de Cristo e ela vai terminar em 1453 depois de Cristo. É importante entender essas siglas porque a gente consegue se localizar na linha do tempo histórico. Ou seja, no ano 476 da nossa era até 1453 da nossa era.
a gente vai notar quais foram os eventos que apontam para a demarcação desses dois tempos. Aqui tem uma linha do tempo histórico para vocês, né? A gente vê de azul a pré-história, de amarelo a Idade Antiga ou Antiguidade, de rosa a Idade Média, de verde piscina, né? A Idade Moderna, e de pastel aqui, cor pastel, a Idade Contemporânea. Nessa demarcação da linha do tempo, a gente consegue se situar os eventos principais que marcam a mudança dessas eras. A pré-história e a antiguidade tem lá a principal característica, né? O Homo sapiens, né? Os primeiros, a formação do ser humano, né? Os animais pré-históricos, ou seja, a formação da humanidade. A transição para a Idade Antiga é demarcada pela escrita, em 4000 a.C., quando as primeiras escritas aparecem, é demarcado que ali foi um ponto culminante para que a Idade Antiga começasse. Aí a gente lembra das escritas cuneiformes, que são as primeiras escritas da humanidade. E a Idade Antiga termina com um marco histórico interessante, a queda do Império Romano. Essa queda do Império Romano, especificamente, é o Império Romano do Ocidente, porque em 386, mais ou menos, não estou me recordando a data aqui agora, pessoal, mas vocês podem ver depois com calma, o Império Romano do Ocidente ele havia se dividido com o Império Romano do Oriente. O Império Romano ele racha em duas partes, e há um imperador no Ocidente e um imperador no Oriente. Esse imperador do Oriente ele inaugura o que se chama de Império Bizantino. É um império que vai se instalar na cidade de Constantinopla. No ano 1453, da demarcação da linha histórica, você vê que acaba a Idade Média com a queda do Império Romano do Oriente. Então a Idade Média começa com a queda do Império Romano do Ocidente e termina com a queda do Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino. A gente vai continuar aqui, vamos continuar aqui porque... Deixa eu só fazer um comentário, Leandro. Pode, parabéns por essa linha aí do tempo, ficou muito legal, muito bacana, dá para as pessoas aí, o pessoal que está assistindo, situar mesmo a divisão, né, da linha do tempo aí, pelas cores. Poxa, muito bom mesmo. Ó, ficou show. Top, obrigado. Parabéns. Show de bola. Devagarzinho, pessoal, a gente vai começando a incrementar, né, informações que deixem mais claro para vocês essas informações históricas que a gente está trazendo. Porque se situar no tempo e no espaço, né? É muito importante, exatamente, para que vocês possam entender os eventos do passado, né? A gente está no ano 2021 da nossa era. Você vê aqui, né? A Idade Média foi em 476 até 1453, quase 1000 anos. Então a gente não vai pegar todo o recorte desse período. Vamos pegar os pontos principais. E aí a gente entra na linha do tempo da Idade Média. É na marcação rosa ali da linha do tempo, né? A gente vai aprender aqui hoje que a Idade Média, né? Ela, para ser apresentada, ela é dividida em duas partes. A Alta Idade Média, que foi o início da Idade Média, e a Baixa Idade Média, como está demarcada aí na linha do tempo que vocês podem ver. A Alta Idade Média ela vai ter algumas características e a Baixa Idade Média vai ter outras características. O ponto divisor desses dois períodos históricos, século X, o divisor entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Os pontos da Alta Idade Média. Quais são as principais características históricas da Idade Média? O Império Bizantino, que foi o Império Romano que partiu para o Oriente, a expansão islâmica, ou o surgimento da civilização islâmica, o Império Carolíngio, que foi o Império de Carlos Magno, né, basicamente. Começou com Pipino o Breve, né, que governou pouco tempo, e foi passado esse império para Carlos Magno, que vai ser um grande personagem desse Império Carolíngio. Ele vai representar o Reino Franco, o que hoje a gente entende como a França atual. Esses vão ser os primeiros governantes desse território. Aí a gente tem depois uma demarcação, um tópico importante para se entender a Idade Média, o feudalismo, que é o método de organização social de todo o período da Idade Média, com dois pontos principais, a servidão e a suzerania e a vassalagem. Lembrando, pessoal, que servidão não será mais escravidão.
vista no período histórico anterior, que era a Antiguidade. A gente vai ter alguns outros pontos que vão demarcar a Baixa Idade Média, que já é o segundo momento da Idade Média, é o final da Idade Média antes da Idade Moderna. Que pontos foram esses? Começa com as Cruzadas, que é exatamente o ponto que inicia-se as Cruzadas, já é a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média ficou para trás. O renascimento do comercial e urbano, esse renascimento aqui não é o da Idade Moderna não, tá, gente? Não é o renascimento cultural, intelectual, não. Esse é o renascimento comercial e urbano. Que renascimento foi esse? A gente vai ver que, após a queda do Império Romano do Ocidente, toda forma de comércio, toda forma de organização que antes era urbana em grandes cidades, elas passam a ser agora rurais, né? E o comércio ele não vai ser mais conectado com as cidades, com as rotas romanas, como era no passado. As pessoas se fecham em feudos ou territórios dominados por seus senhores, e o comércio ele vai ser mais de troca. Não vai haver, né? Não vai haver como eu posso dizer, um comércio de moedas na Alta Idade Média. Na Baixa Idade Média isso já muda. É esse renascimento. Aí a criação das moedas, né, o comércio realmente de venda de produtos com um lucro, né, a gente vai ver que isso vai voltar a acontecer. Não mais aquela lógica apenas rural da Alta Idade Média que não tinha esse tipo de troca. E a gente vai verificar também a formação das monarquias nacionais. Aparecem os primeiros reis com grandes importâncias em seus territórios, e isso vai ocasionar a concentração novamente das pessoas nas cidades. Cidades essas formadas por esses governantes. Essas monarquias nacionais que vão se fortalecer no final da Baixa Idade Média. Ou seja, um retorno daqueles que foram para o campo voltam para as cidades. E a gente vê um último tópico, a crise do feudalismo. Aí é subsequente eventos que ocorrem que são a peste, né? Que é principalmente a peste negra, a gente vai ver isso. A fome, que é a escassez de comida. A gente vai ver que vai ter um período ali da Idade Média, da Baixa Idade Média, pertinho já do ano 1453, da queda de Constantinopla, né, que vai ocorrer uma escassez de comida muito grande, eventos climáticos vão se abater sobre a Europa, e esse período vai ser chamado de a Grande Fome, onde pessoas vão morrer de fome, desnutridas, e uma série de questões vai ocasionar também as pestes e a pandemia da peste negra. E também a guerra, né? A gente vê que no final ali da Idade Média, a guerra que será mais notável vai ser a Guerra dos 100 Anos, que é uma guerra de sucessão entre França e Inglaterra. Vai durar até um pouco mais do que 100 anos. É a Guerra dos 100 Anos, mas ela dura um pouco mais do que 100 anos. E aí a gente entra no onde surgiu o conceito da Idade Média. O termo Idade Média, pessoal, não foi criado pelas pessoas que viveram o medievo, ou período do meio, mas sim por pessoas que vieram após ele, após esse período. Os responsáveis por essa nomenclatura foram os renascentistas. Um dos primeiros a valer-se da ideia por trás dela foi o bispo italiano do século XV, chamado Giovanni Andrea. Ou seja, um bispo italiano do período moderno, da era moderna, um período posterior à Idade Média, ele que vai começar a discutir essa nomenclatura de Idade Média, trazendo até um contexto mais pejorativo. Os renascentistas olhavam para aquela era antiga com um olhar de uma era de ignorância. Vamos ver como é que era isso. Essa nomenclatura possuía uma conotação pejorativa, uma vez que tal tempo médio era considerado um período que separava a Europa da tradição clássica greco-romana. Assim, nessa concepção, houve o período clássico, a Antiguidade, interrompido pela Idade Média, entendida negativamente, e com o fim dela, houve o resgate à tradição clássica, ou um renascimento. A palavra renascimento foi utilizada exatamente com o propósito de demonstrar que a humanidade estava renascendo pelo resgate da cultura clássica, entendida como superior. Os renascentistas consideravam que o seu período era marcado pelo esplendor artístico e cultural, e que a Idade Média era, portanto, uma época de atraso e ruína. Esses conceitos negativos ajudaram a consolidar a ideia de Idade Média
a ideia é que a Idade Média foi uma Idade das Trevas, né, como a gente conhece hoje, uma idade como se fosse todo o período uma Idade das Trevas, o que é bastante criticado pelos historiadores. Né? Na academia, né, principalmente na faculdade de História, a gente vê bem isso, a gente vai ver alguns autores que trabalham o conceito de Idade Média, Jacques Legoff, Marc Bloch, outros medievalistas, né, que são estudiosos do período medieval, eles criticam um pouco essa ideia de Idade das Trevas, pegando só o conceito e jogando como todo o período. A gente vê que foi um período de quase 1000 anos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Nem todo o período foi aquela crise acentuada de terror, de fome, de peste, de perseguição da Inquisição e de uma série de coisas que ocorreram. Né? A gente vai ver que mais na Baixa Idade Média, lá para o final da Baixa Idade Média, mais para o século XIII, século XIV, né? A gente vai ver que há uma Idade das Trevas mais de fato, né? Um período mais sombrio, porque mostra a decadência da Idade Média, no final do período da Idade Média, quando a gente pega o século XIII, século XIV, mas o início da Idade Média, na Alta Idade Média, não foi bem assim. Havia-se uma sociedade e também durante a Idade Média a cultura não parou. A gente vai ver que era produzido conteúdo sim, mais ligado à igreja. A igreja estava diretamente inserida para mostrar o caminho da cultura, do pensamento. Por isso que a igreja sempre tentou conectar nesse período a fé e a razão. Esse era o intuito da igreja nesse período. E por isso era criticada durante a Idade Moderna. Eu acredito que o pensamento renascentista critica nesse sentido, com esse termo, né, de Idade Média, no sentido mais de uma conotação pejorativa, mas pelo sentido de que eles eram atrasados porque eles se separaram daquela cultura clássica da antiguidade, do Império Romano, a cultura helenística, que trazia o pensamento sobre o mundo, descolado do pensamento religioso. Porém, o pensamento religioso também contribuiu para, por exemplo, a fundação de universidades. A gente vai ver isso na apresentação. A Idade Média é dividida em 2 períodos, como eu afirmei para vocês. A Idade Média é a Alta Idade Média, 476 d.C. a 1095 d.C., e a Baixa Idade Média. De 1095 d.C., que é as Cruzadas, né, que começa, a 1453, que é a queda do Império Bizantino pelo Império Turco-Otomano. Então ela é dividida em 2 partes. Essa forma estrutural de apresentar a aula de história e o conteúdo histórico foi adotado também pelos historiadores para tornar mais fácil, pessoal, a apresentação. Porém, essa estrutura nos ajuda a entender as transformações, mas não tem como, com exatidão, demarcar uma data específica. Mas a gente trata estruturalmente para que vocês possam compreender. E essa é a forma aceita, tá, galera? É o que vocês vão ver nos livros didáticos, nas provas. Adna, você quer fazer algum tipo de comentário, alguma coisa, ou eu posso seguir? É muito importante abrir esse parênteses aí sobre a questão da estrutura do tempo, né, Leandro? Porque Sim. é justamente isso. Nós, historiadores, quando a gente faz a apresentação para os nossos alunos ou quem está interessado, que é justamente para poder mentalizar, situar os acontecimentos, mas não que sim, os eventos não ocorrem cronologicamente, né? Nós é que estruturamos para que possamos entender melhor o evento. É muito, muito importante essa sua pontuação aí, Leandro. Show. E pode seguir, né, para a gente poder estar muito boa a aula. Então, quais são os pontos históricos principais que marcam a Alta Idade Média? Que é o primeiro período da Idade Média, 476 d.C., queda do Império Romano do Ocidente, até 1095 d.C., o início das Cruzadas. 1095 d.C., início das Cruzadas, Alta Idade Média. Os principais eventos históricos que vão constituir a Alta Idade Média. Primeiro ponto, a divisão do Império Romano. A formação do Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, após a morte do imperador Teodósio
em 395 depois de Cristo. Lembra que eu falei para vocês que foi lá para o ano 380 e pouco? Não, foi 395 depois de Cristo. Quando esse imperador Teodósio, né, ele instituiu essa divisão e ele vem a falecer, ele morre, né, ocorre essa divisão. O Império Romano o Império Romano, que era um, ele se divide em dois. E uma parte desse império vai se instalar em Constantinopla, no que é a atual Turquia hoje. E lá que se forma o Império Romano do Oriente, onde também vai ter uma série de entendimentos também da religião católica diferente. Isso são outros aspectos para uma outra aula. Mas é importante entender que esse evento que ocorre antes do ano 476, que começa a Alta Idade Média, ele foi fundamental para poder se iniciar esse período da Idade Média. Por quê? O Império Romano do Ocidente ele fica muito frágil, ele se torna um império fragmentado, porque ele se dividiu, e ele não tem mais a força que o Império Romano tinha na Antiguidade. O Império Romano ele está passando por uma série de transições de imperadores que assassinam um ao outro, né, sucessivamente, um império frágil que já não consegue receber os impostos de todo o território que o Império Romano possui. E tem um outro ponto fundamental, que é o ponto 2, que são as invasões bárbaras. E o Império Huno, no século IV depois de Cristo. Né? Nesse período aí, do ano 300 até o ano 476, há uma grande pressão nos territórios romanos, principalmente na periferia do Império Romano, de povos bárbaros que já existiam ali, que começam a avançar sobre o Império Romano do Ocidente. Esse Império Romano que está em Milão, ali na Itália, né, atual Itália. E esses povos germânicos, eles começam a fazer vários ataques a Roma, vários ataques às cidades romanas, e o Império Romano já não tem controle, já não consegue mais ter força bélica ou aparato bélico nesse final de tropas que consigam sobrepujar os impérios bárbaros. Uma série interessante que vai ajudar vocês a entenderem como o Império Romano iniciou, né, essas lutas contra os impérios bárbaros e quem eram esses bárbaros, né, esses povos germânicos. É uma série que está inclusive na Netflix. Ela se chama Os Bárbaros. Se vocês quiserem assistir essa série depois, ela é interessantíssima. Ela pega um evento histórico que ocorreu no ano 9 depois de Cristo. Ano 9, bem lá antes, né? Mas a gente vê que esse evento ele mostra os bárbaros resistindo ao Império Romano e, de certa forma, se mantendo firmes na periferia do Império Romano. Ou seja, os bárbaros foram povos que o Império Romano não conseguiu sobrepujar como as outras civilizações do passado e instituiu impostos diretamente de maneira que eles não tivessem controle sobre os seus territórios. Os bárbaros eles conseguiam resistir com táticas, né, de guerrilha mesmo em suas florestas, e o Império Romano tinha dificuldade de avançar sobre eles. E ocorre o Império Huno no século IV. Esse Império Huno, que aparece das terras da Mongólia, do que é a atual Mongólia hoje, lá mais para o território asiático, ele começa a empurrar os povos germânicos bárbaros para dentro do Império Romano do Ocidente, porque os hunos eles eram bárbaros também, porém eles eram muito mais cruéis, né? O Império Huno eles saqueavam e retornavam para as terras da Mongólia. Havia um terror grande. E aí o Império Romano do Ocidente ele vai tentar fazer várias alianças com os povos germânicos. Essas alianças vão acabar fazendo com que os povos tanto do Império Romano do Ocidente quanto os povos germânicos, eles acabem se misturando, né, criando laços, casando, se dando em casamento, constituindo famílias, seus senhores dando terras, contribuições para quê? Para que os povos germânicos lutem ao lado dos romanos também, e a gente vai começar a ver essa transição, né, essa queda do Império Romano do Ocidente. Por quê? Alguns chefes tribais, chefes de povos germânicos, eles vão requerer para si o governo do Império Romano do Ocidente, se tornando eles os governantes. E aí acaba aquela tradição romana de imperadores da própria terra, né, da Península Itálica. Ponto 3.
a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., marcando sim o início da Idade Média. Ponto 4. O surgimento do Império Franco. Esse ponto é interessante. O quarto ponto. O surgimento do Império Franco, os francos, eles foram uma dessas tribos bárbaras, germânicas, né, que surgiram nesse período. Os francos, eles vão ter uma característica importante, porque eles habitavam aquele território da Gália, o que seria a atual França, e eles começam de maneira pequena, né, com tribos locais, a se expandir e tomar proporções grandes na Europa, a sobrepujar vários territórios europeus, inclusive o território do que seria o atual Império Romano do Ocidente, né? E vai ter duas dinastias que vai demarcar o império desses francos, desses povos germânicos francos. É a dinastia Merovingia, que foi de 481 d.C. a 751 d.C., e a dinastia Carolíngia, que foi 751 d.C. a 987 d.C., quase na Baixa Idade Média. Olha quanto tempo os francos eles vão governar, né, tradicionalmente. E a segunda dinastia, que foi a Carolíngia, ela é mais interessante, que ela traz para a nossa aula de história, né, de Idade Média, um dos governantes que marcaram a Idade Média, que foi Carlos Magno. Depois vocês podem buscar assuntos pertinentes sobre eles, ou depois eu posso trazer outra aula sobre os francos, o Império Franco, e a gente vai trabalhar melhor essas dinastias. Mas Carlos Magno foi um grande conquistador que expandiu toda essa transformação do Império Franco, de um território da Gália, do que é a atual França, para um império enorme e bem sucedido em toda a Europa. E dessas dinastias é que vão vir as gerações dos próximos reis ou monarcas que vão governar nesse território da Idade Média, que é o território europeu. Aí o quinto é o surgimento da civilização islâmica, que foi no século VII. Esse é um ponto importante também, porque quando o profeta Maomé ele nasce em Meca, né? Ele surge na cidade de Meca como um grande profeta, ele inicia a religião islâmica e os povos árabes desse período, eles eram tribais, eles não tinham uma organização como sociedade bem instituída, né? Como uma nação, como um território. Com o surgimento da religião islâmica através do profeta Maomé, haverá uma organização de sociedade que vai se chamar a civilização islâmica. Isso ocorre no século VII. A gente vai pegar ali aquele recorte mais ou menos dos anos 600, 700, né, depois de Cristo. Nesse período, a civilização islâmica ela aparece. E ela vai ser fundamental para entender o que acontece na Baixa Idade Média. O porquê das cruzadas, o porquê depois o Império Turco-Otomano, que são descendentes dessa civilização islâmica, ele vai derrubar o Império Romano do Oriente lá no final da Idade Média. A civilização islâmica está inteiramente ligada com esse período, né, da Idade Média. Agora a gente vai entender a Baixa Idade Média, que foi o período de 1095 d.C. a 1453 d.C. Vamos lá. Os principais eventos históricos que vão constituir a Baixa Idade Média, ou seja, a gente já está falando da metade da Idade Média, tá, pessoal? Aqui, ó, o ano é bem específico, 1095. O início das Cruzadas em 1095 d.C. marca o início da Baixa Idade Média. Né? Aí tem um ponto 2. O renascimento comercial e urbano. Lembra que eu falei que ocorre um renascimento comercial urbano? Né? Antes, quem estava nas cidades com a Alta Idade Média vai para os campos. Com a Baixa Idade Média, isso vai mudar. Haverão as monarquias que vão fundar, né, grandes territórios e vão fazer com que as pessoas comecem novamente a se conectar em vias entre essas cidades e seus feudos e comecem a negociar todo o material que eles cultivam. A gente vai entender o que é feudalismo já já. O renascimento comercial urbano no século XI, aqui eu anotei, tá errado aqui, mas é século XI, XII e XIII, né? E quais foram os pontos
principais do renascimento comercial urbano do século XI, XII e XIII. Novamente, as rotas comerciais que voltam a ser utilizadas para comércio, feiras medievais que ocorriam, né, nessas cidades, nesses feudos, e começam a acontecer interações entre pessoas, e o comércio começa a ficar vivo novamente, né, tirando um pouco daquela ideia de ruralização, de estagnação comercial da Alta Idade Média. As cidades, que é o renascimento urbano, com os monarcas, as guildas ou ransas, que seria chamado nas nossas aulas de estudo de burgos, né? Os burgos seriam exatamente essas guildas de comerciantes que vão surgir, de artesãos, por exemplo, aquele que faz que cria o sapato, que cria a roupa, que vai começar a ser o artesão mestre daquele tipo de criação. Eles vão ser os primeiros, né, ditos burgueses, que são aqueles que começam a produzir o seu próprio material e revendê-los. E assim, eles quebram um pouco a lógica, né, que a gente vai ver da suzerania, da vassalagem, dessa constituição feudal do servo, né, que está sempre submisso ao seu senhor para cuidar das terras. Esses burgueses nas guildas, nos burgos, eles vão começar a criar um novo movimento que vai apontar para a Idade Moderna. A gente vai ver a criação das universidades na Baixa Idade Média, a Universidade de Bolonha, na Itália, a Universidade de Paris, de Coimbra, em Portugal, de Oxford e Cambridge, na Inglaterra. A arquitetura gótica, que foi o surgimento da arquitetura gótica, por exemplo, a gente conhece muito da arquitetura gótica quando a gente lembra da Catedral de Notre Dame. É uma catedral que ela foi constituída por essa arquitetura, que é uma arquitetura peculiar e única desse período medieval. Então a gente já está vendo aqui que esse período não foi um período de tanta ignorância assim. Houve muita produção, né, no sentido também de arte, de intelectualidade. As universidades surgem nesse período, é claro, controladas pela igreja, né? Mas eles ali desenvolveram o avanço de muitos pensamentos que vão possibilitar o período do Renascimento. O ponto 3. A formação das monarquias nacionais. O processo de centralização do poder político na mão dos reis. Né, a gente vê que as monarquias nacionais vão aparecer. Esses reis, que são os grandes senhores de terras, que são esses descendentes dos francos, né, que estão divididos por toda a Europa, eles vão começar a ganhar poder para eles e vão aparecer como grandes monarcas e constituir grandes castelos e cidades, porque a lógica na Baixa Idade Média começa a ser exatamente a descentralização do comércio, né? A descentralização dos feudos. Os feudos passam agora a se conectar com as cidades, e isso favorece o monarca, porque nas cidades as pessoas vão voltar a se concentrar, elas saem da ruralização e voltam para a cidade. Há um processo de centralização de poder político na mão dos reis. O quarto ponto da Baixa Idade Média, que é o recorte final, gente. Aqui é o recorte final que marcou a Baixa Idade Média para o início da Idade Moderna. Houve uma crise no século XIV. Houve uma crise no século XIV, na Baixa Idade Média, que foi a Grande Fome, que eu citei para vocês, eventos climáticos, uma série de questões, escassez de alimento, que ocorre em 1315 a 1317. A Peste Negra, que foi uma pandemia causada, né, por uma pulga que se instalava ali nos ratos, e esses ratos, eles carregavam essa pulga que, quando mordia o ser humano, passava a peste bubônica, e a peste bubônica também era transmissível pelo espirro, pela tosse, então os seres humanos também contaminavam uns aos outros, e esses ratos, eles também tinham facilidade, devido à pouca higiene da Idade Média. A Idade Média foi um período de pouco entendimento sobre essa questão da higiene, né? A gente vai ver hábitos, né, de higiene precária no período da Idade Média, que fortaleceram também a aglomeração de ratazanas em cidades, em feudos, né? E toda essa locomoção fez com que, no final da Idade Média, né, que começa a ocorrer esse movimento de pessoas, levasse a doença e a pandemia ela se instalasse.
O auge da pandemia foi 1347 até 1350. Acredita-se os historiadores que 30% da população europeia nesse período veio a morrer. Ou seria basicamente 30% da população, né, mundial, né, concentrada, olhando só para a Europa, ela veio a falecer por causa da peste negra. A peste negra acabou levando a óbito 30% da população. A Guerra dos 100 Anos, que é um outro marco importante, é uma guerra que ocorre em 1337 e vai até 1453, mais de 100 anos, entre Inglaterra e França, uma briga por sucessão, né, por reivindicação de terras. É uma guerra que se instala e também ajuda a fragmentar e trazer a crise no final da Idade Média. E depois tem a Revolta dos Servos, que é uma revolta que ocorre desses camponeses, tanto na França em 1358, tanto na Inglaterra em 1381, requisitando direitos. Eles não querem mais se submeter aos seus senhores na ótica feudal que foi instalada na Alta Idade Média, lá atrás, né, de submissão, de cultivo da terra dos senhores, de dar parte da sua produção. Ocorre com uma série de revoltas desses servos camponeses aos seus senhores, tornando assim uma crise mais acentuada no final da Baixa Idade Média. Esses eventos da crise do século XIV são os eventos principais que vão acabar com o período, né, que vai finalizar o período da Idade Média, dando início à Idade Moderna. Continuando aqui. Eu vou ler uma frase para vocês, porque agora a gente vai entender o que é feudalismo, como essa sociedade feudal se organizava. Olha a frase do bispo católico Aldebaran de León, em 977 d.C. Ele viveu, né, até 1030 d.C., século XIX. O domínio da fé é uno, mas há um triplo estatuto na ordem. A lei humana impõe duas condições. O nobre e o servo estão submetidos ao mesmo regime. Os guerreiros são protetores das igrejas. Eles defendem os poderosos e os francos. Protegem todo mundo, inclusive a si próprios. Os servos, por sua vez, têm outra condição. Esta raça de infelizes não tem nada sem sofrimento. Fornecer todos os alimentos e vestimenta, eis a função do servo. A casa de Deus, que parece una, é portanto tripla. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Todos os três formam um conjunto e não se separam. A obra de uns permite que o trabalho de outros dois, a cada qual por suas vezes presta seu apoio aos outros. Ou seja, o que o bispo ele está dizendo nessa frase? Exatamente mais ou menos o ideário, né? Ele está trazendo o ideário de como essa sociedade se organizava, né? Era os nobres, era a igreja, os que oram, os que guerreiam, os nobres, e os que trabalham, os servos camponeses. Por isso, a lógica, deixa eu voltar aqui, a lógica da pirâmide, né, que a gente cansou de aprender, né, na faculdade, como um método estrutural, na faculdade, nas escolas, né, de organização da sociedade feudal. Os que estão no topo lá, a igreja, né, os nobres, os servos. Aí a gente vai entender a definição de feudalismo, que foi o que constituiu o período medieval como um modelo social. A definição foi um modo de produção ou sistema econômico, político e social típico da Idade Média. Suas origens: a crise do escravismo romano, as invasões dos bárbaros, a ruralização, sai da cidade, vai para o campo, costumes romanos, né, que era a servidão, o colonato, o cristianismo e o latim. Ou seja, isso contribuiu para essa construção da origem do feudalismo lá no ano 476. Todas essas tradições romanas, elas se mesclaram com quais costumes? Com os costumes dos bárbaros. O direito consuetudinário, o comitatus e a economia natural. O comitatus, ele era basicamente um entendimento do que seria a suzerania e a vassalagem, que é a submissão do servo para com o seu senhor, daquele que o senhor confia as terras. Então ele dá muitas das vezes o seu braço para a guerra, para a luta, em contrapartida desse benefício das terras. O direito consuetudinário dá o líder
né, o monarca o direito de determinar os costumes, desde que esses costumes não contraponham a moral cristã ou a moral da igreja, né? A servidão, ela passa a ser, a servidão romana, um método de entendimento mais tradicional, em contraponto do escravismo romano. A servidão é exatamente uma forma de eu servir esse senhor, né, para que eu possa subsistir com a minha família ou com os meus, e eu possa trabalhar para ele em troca disso. A minha subsistência em troca de trabalho. Não é a mesma coisa que escravidão. Na Idade Média isso se separa. Não é escravidão, pessoal. É servidão. É bem diferente isso, tá? É bom vocês entenderem isso, porque escravidão não está mais inserida. A gente não pode dizer que não está inserida, porque tem um caso ou outro, mas assim, a servidão é o que é tradicional, é o que marca a maioria da população camponesa. A troca de servir, né, por subsistência. A gente vai avançar aqui ao cristianismo, latim. Há também, pessoal, nesse início da Idade Média, lá na Alta Idade Média, a mistura das línguas, né? O latim com as línguas bárbaras. Isso tudo vai transformar o que é a linguagem europeia hoje, a língua atual. Até mesmo a nossa língua, né? Porque o latim, as línguas latinas de matriz do latim, misturada com as línguas bárbaras, vai surgir também a língua portuguesa, né, que é a língua de Portugal. Agora, vamos entender aqui a sociedade feudal. A definição de uma sociedade feudal. Uma sociedade estamental, sem mobilidade social. Lembra da Alta Idade Média? É aquela sociedade estagnada, presa nos feudos, apenas na relação do seu senhor e dos seus servos, né? E a igreja também está participando disso, mas ela está estagnada. As invasões bárbaras fizeram com que o Império Romano do Ocidente ruísse. As pessoas saem da cidade, vão para os campos e começam a tomar posse de territórios. E quem não tem território vai servir para poder sobreviver. Grupos sociais ou estamentos, né? Que é essa sociedade sem mobilidade social. Aí, quem são esses grupos? O clero, membros da igreja, a nobreza, senhores feudais, grandes proprietários rurais, vilões, trabalhadores livres, antigos e pequenos proprietários, servos, trabalhadores presos à terra, né, que estão presos à terra para subsistir, aqueles que são os camponeses, os que servem aos seus senhores. A economia feudal. O feudo é uma unidade básica de produção, aquele território onde produz para a sobrevivência. Como é que está determinado aqui essa unidade do feudo, né, de produção? O manso senhorial, que é igual à área de uso exclusivo do senhor feudal, um território que só o senhor feudal ele tem para ele exclusivamente produzir. O manso servil, uma área cedida ao servo para o seu sustento e as terras comunais. Tem uma área pequena para os servos produzirem para eles e sua família e o seu sustento. E os comunais, área de uso coletivo, campos e bosques, um lugar que seria neutro, né? Uso coletivo, tanto dos senhores quanto dos servos. Áreas como se fosse uma suposição pública, né? Por assim dizer. Outros pontos principais da economia feudal. A economia é agrícola, a economia é autossuficiente. Baixa produtividade, é só o necessário para sustento daquela localidade, daquele feudo. Comércio em baixa, não há interação. No início, tá, gente? A gente está falando aqui, quando está falando da sociedade feudal, é da Alta Idade Média. Comércio em baixa, não há conexão, não há rotas, não há comércio monetário. Economia monetária, trocas in natura. O que significa isso? Não era vendido com o objetivo de lucro. A economia era feita através de troca. Eu te dou o pão, você me dá o vinho. Eu fiz uma troca com você. Isso é uma troca in natura. Ou seja, na Alta Idade Média, as trocas eram feitas assim, uma coisa pela outra. Não com objetivo de lucro, não com objetivo de moedas, dinheiro, nada disso. Alta Idade Média. Aí em 1095, né, a gente vai ver que isso vai mudar com as cruzadas. A gente vai começar a ver a Baixa Idade Média, o início do comércio, né?
E aqui, ó, eu botei para vocês um exemplo bacana do que seria o que aquele bispo que eu citei ele falou. O clero, os que oram no topo, a nobreza, os que guerreiam, os camponeses e servos, os que trabalham. Essa pirâmide está bem demarcada aí para vocês entenderem. Os que oram, os que guerreiam, os que trabalham. Indo para o próximo tópico, a gente já está quase terminando, pessoal. A gente vai ver o segundo ponto aqui. Relações servis de produção. O senhor feudal e o servo. Como é que é essa relação entre o senhor feudal e seus servos? Definição. As relações eram rígidas, as relações eram regidas por obrigações dos senhores feudais e dos servos. Os senhores feudais, o trabalho para o sustento dos servos, proteção aos servos. Ou seja, nessa relação de senhor feudal e servos, o senhor feudal se comprometia em, ao mesmo tempo que esse servo produzia para ele, protegê-lo. Né? O senhor feudal, ele tinha todo o aparato bélico, né, de proteção, armas, né, espadas, o que fosse necessário para a proteção do seu feudo e dos camponeses que estão no território dele. Ou seja, se morre um camponês, era a responsabilidade do senhor feudal. Era uma troca mútua. Os servos, qual era a obrigação dos servos? A corvéia. O que era a corvéia? Trabalho compulsório nas terras do senhor feudal. Um período de tempo ele tinha que trabalhar lá. É o que ele tem que servir como fosse um salário para o senhor feudal em troca. É um manso senhorial, né? A talha. Pagamento de parte da produção dos servos no mesmo manso servil. Ele ainda fazia um pagamento da produção que o servo... Quando o servo produzia no espaço de terra que o senhor feudal permitia, ele ainda fazia um pagamento também para o senhor feudal da terra dele, do espaço que ele tinha de produção. Banalidade. Taxa para a utilização das instalações do feudo. O forno, o moinho, etc. Ou seja, ele pagava uma taxa para poder utilizar as instalações do feudo, né? Como o forno, fazer um pão, um moinho, né? Para poder utilizar aquele mecanismo, né, para produção de qualquer tipo de mecanismo, né, de agricultura desse período, qualquer tipo de mecanismo que ele usasse na propriedade do senhor feudal, ele também pagava uma taxa. O tostão de Pedro, vintém, taxa paga à igreja, o dízimo. Ou seja, o camponês ainda pagava o dízimo. Ele ainda tinha que pagar à igreja uma taxa específica. Ou seja, a gente entendeu aqui... Dureza, né, Leandro? Era dureza. Dureza pra esse servo, coitado. Caramba, ele tem que trabalhar pro senhor feudal na terra do senhor, ele tem que tirar uma parte do pagamento do que ele produz para ele e pra família dele para dar pro senhor. Se ele usar algum tipo de equipamento ali daquele feudo, ele paga uma taxa para usar o equipamento, forno, por exemplo, e ele ainda paga dízimo para a igreja. Tem que pagar o dízimo. Ou seja, no final das contas, ele produziu para todo mundo. Isso aí. Para ele, só sobrou a subsistência. Vida e o da subsistência mesmo. Só para comer. Essa é as características do feudalismo, pessoal. Olha, isso é muito importante. Isso aí cai muito em prova, tá? Cai sim. Verdade. Uma aula belíssima aí que vocês estão tendo aí, explicação bem detalhadinha. E esses pontos aqui que eu acabei de citar, que é o ponto 3 dos servos, do que eles pagam, que vai ser um motivo também que eu li para vocês lá atrás, no final da Baixa Idade Média, para a revolta dos servos. Lembra que eu falei que ocorre a revolta dos servos na França e na Inglaterra? Exatamente por causa dessas exigências que eles já começam a reivindicar, porque começa a ocorrer também o comércio no final, na Baixa Idade Média, e as cidades começam a ser chamativas para esses camponeses. E aí eles começam a ficar meio que indignados com essa vida no feudo, vendo que as cidades estão começando a possibilitar uma vida melhor nessa troca de produzir algo, né? Se tornar um artesão, e a cidade começa a ter essa possibilidade. Os monarcas também começam a agir no sentido de transformar a cidade em um lugar chamariz para que esses camponeses migrem para a cidade. O ponto 4, a política feudal, a suzerania e vassalagem, que é o que rege basicamente as relações, né, entre esse período. O poder descentralizado, ou seja, fragmentado nas mãos de diversos senhores feudais.
existem vários senhores feudais, donos de terra nesse período. As relações de suzerania e vassalagem, o que são elas? Relações de dependência mútua entre nobres e suzerano, o doador da terra e o vassalo, o recebedor da terra. Feudo é igual benefício. Ou seja, entre os nobres, senhores de terra, ainda haviam suzeranos, né? Pessoas mais nobres ainda, que tinham territórios maiores, que possibilitavam esse senhor feudal uma troca mediante essas alianças, que muitas vezes, né, eram feitas no sentido de garantir reforço bélico para guerras, para proteção. Aí, quando havia uma convocação de um senhor de terras, um suzerano, que tivesse muitas terras, né, como um monarca, por exemplo, ele convocasse esses senhores, eles tinham que ir no conselho para ajudar esse monarca na guerra, caso alguém desafiasse ele, porque havia essa relação de suzerania e vassalagem. Essa relação que foi fragmentando a possibilidade dos feudos e dos nobres localizados em várias terras distintas. Dando prosseguimento, aspectos da cultura, a gente vai terminar, né? Estamos aqui no final. Aspectos culturais da Idade Média. Quais são os aspectos culturais da Idade Média? A Igreja Católica, principalmente, que é a instituição que está nesse período sob o controle do campo da razão, das ideias. É ela o órgão que estipula toda a organização de arte, de cultura. Ela tem o domínio sobre isso, o domínio da escrita, o domínio da leitura, produção, escrita, é a Igreja Católica. Aí quais são os 3 pontos? A instituição de maior influência da Idade Média, a grande senhora feudal, porque em todos os feudos a Igreja Católica também ganhava e ela estava presente, monopólio da cultura e da educação. A Igreja Católica controlava a cultura e a educação. Ponto 2. Surgem as primeiras universidades. É claro, sob o controle da igreja, mas possibilitando a discussão acadêmica e a discussão de ideias, né? As universidades que aparecem, com o crescimento populacional, o desenvolvimento das atividades comerciais tornaram indispensável o aparecimento do ensino leigo, voltado para as necessidades do capitalismo, né? Que é exatamente o comércio, né, gente? Capitalismo aqui, comércio. Origem das universidades, corporações de professores e alunos que se reuniam para estudar. As principais universidades eram formadas por 4 faculdades: artes, direito, medicina e teologia. O ensino era em latim, a língua mais tradicional, devido à Igreja Católica também preservar essa linguagem, e a gente ter visto também que se fundiu com a tradição romana lá no início da Alta Idade Média. Principais universidades: a Bolonha na Itália, Paris, Nápoles, Salerno, Oxford, Cambridge, Pádua, Toulouse, ou seja, França, Itália, Inglaterra, são as principais universidades desse período. A escolástica. O que foi a escolástica? Né, a gente fala que não teve pensamento filosófico, a gente às vezes não acha que a Idade Média não teve pensadores. E teve, só que foram pensadores ligados à cultura religiosa, à cultura católica. Durante o período da Idade Média, houve uma filosofia, que era uma forma de pensar o mundo através dessa escolástica. O que era a escolástica? Era um sistema filosófico de maior importância no período medieval. Os filósofos escolásticos não acreditavam que a verdade pudesse ser atingida pela percepção sensorial. Os filósofos escolásticos, sob grande influência cristã, consideravam até mesmo a razão insuficiente para se chegar ao conhecimento pleno. A escolástica foi uma tentativa de harmonizar a razão com fé, porém com primazia da fé sobre a razão. Expoentes: quem foi? Pedro Abelardo, Santo Abelardo, São Tomás de Aquino, né? A gente também vê um pouco da influência de Agostinho, só que Agostinho ele foi mais no início, né? Na Alta Idade Média, era um pensamento mais clássico, religioso. Fechando aqui, gente, arquitetura gótica. O que foi a arquitetura gótica? As categorias góticas ficavam sediadas no setor urbano,
foi na arquitetura gótica, começou nos centros urbanos monárquicos. Eram ao mesmo tempo a igreja, a escola e a biblioteca. Toda a produção da cidade participava da construção das catedrais góticas. Os arcos redondos cederam lugar a arcos em formato ogival. Grandes catedrais condicionando a percepção de inferioridade humana diante da grandiosidade de Deus. Utilização de vitrais e esculturas com função pedagógicas e evangelizadora numa sociedade com imensa maioria de iletrados. Ou seja, a arquitetura gótica também foi pensada para ser construída de uma maneira didática que ensinasse as pessoas que não sabiam ler e escrever. Então, eles colocavam anjos, os santos, e traziam toda uma didática através de seus vitrais belíssimos para que aqueles que não sabiam ler e escrever pudessem, com seus olhares, né, entender ou perceber qual era o ensinamento da igreja. E para fechar, galera, terminando aqui então o nosso entendimento sobre o que foi o feudalismo, todo esse processo entre a Alta Idade Média e Baixa Idade Média, o que marcou o término da Idade Média. A queda de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano vai marcar em 1453 o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Aí a gente vira a página para um outro momento histórico. Esse foi o grande marco quando o Império Romano do Oriente, que é agora aqui o bizantino, ele cai para esse império. Lembra da civilização islâmica? Ela se expandiu, ela derrotou os cruzados. E ela aqui em 1453, ela avança sobre o Império do Oriente em Constantinopla, derruba o Império Romano do Oriente e termina a Idade Média. E a gente vai ver um outro momento, que é a Idade Moderna. Assim, pessoal, eu tentei ser o mais conciso possível. É um tempo histórico muito grande. Eu tentei compreender os pontos principais para também não ser uma aula. Sei que vocês tenham os fundamentos para fazer a prova de vocês ou responder os exercícios. É isso, Adna. Eu quero agradecer o pessoal aí por ter esperado até agora conosco aqui. E eu passo para você fazer as considerações finais. Poxa, muito boa a apresentação aí sobre esse tempo histórico. E eu queria só complementar, fazendo uma observação que você mencionou ali na outra lâmina, que nesse final aí começa o desenvolvimento, né, o crescimento populacional e o desenvolvimento de atividade. Esses servos, essa população, eles começam a desenvolver, né, vai crescer, vai ter uma demografia muito grande, e é onde que eles começam a perceber, e a partir... Aí não vai mais ter a troca, vai ter a comercialização. Então, aí no caso... dá início assim, um desenho, né, comercial, né, que você falou do capitalismo, só para o pessoal aqui não confundir. Que o capitalismo ele vai ser pensado na Idade Moderna. Perfeito, né? Perfeito. Então, assim, final da Idade Moderna, século depois do século XVI, na verdade. Já pega quase o início ali da Idade Contemporânea também. Já. Isso, só para o pessoal não confundir. Perfeito. E aí é o início da comercialização, que lá no século XV vai ser, dar início com as grandes navegações, aí sim, aí há o período que se fala de comercialização, que é a questão da moeda, né? Só para complementar isso daí, para não ter aquele... Não, aqui no final da Idade Média, é ainda uma ideia meio que embrionária com os artesãos que vão começar a exigir na cidade um dinheiro pelo que eles fazem. Mas isso é uma noção produção, né? uma noção de lucro bem embrionária, tá começando, entendeu? Isso. Cabe mencionar isso para não ter capitalismo na Idade Média. Não, de jeito nenhum, gente. Pelo amor de Deus, hein? Não façam esse só tipo coisa de... bem embrionária, questão da comercialização, da produção dessa população, desses primeiros burgueses que estão aparecendo. Exatamente, porque tem um crescimento populacional aí, então há necessidade, a escassez do alimento, então eles vão começar, não vai dar mais para ter a troca. E essa classe de artesãos que vão surgir nas grandes cidades monárquicas, elas inclusive vão começar a apoiar os monarcas, por isso que eles vão inclusive investir para que os monarcas tenham
um material humano bélico grande, né? Força, porque é interessante para a burguesia. A formação da força militar, né? Isso aí. A formação de guerra, dos soldados. E depois, lá na Idade Moderna, quando a gente estudar, a gente vai entender por que a burguesia se volta contra as monarquias, né? Aí há uma reversão quer dizer, tudo uma construção, a construção da sociedade. Aí a gente vai ver todo o desenvolvimento, mas esse ponto aí é fundamental para poder entender o que vem depois. Perfeito. Formação da burguesia, como que se originou e tudo mais. Formação do Estado moderno lá, por isso a Idade Moderna, né? Que vem a formação do Estado moderno. Então, só para colocar as coisas no lugar, para não confundir o pessoal, né? E na hora da prova também não colocar nada de capitalismo e sai fora, não tem nada a ver não, pessoal. É só uma ideia embrionária de lucro, de trabalho que começa a surgir mesmo no final, na baixa Idade Média, né? É isso. Mas, show de bola, como diz aí o pessoal, né? A aula tá aí, o vídeo aula apresentado. Deixa eu só comentar aqui, Adina. Aqui, pessoal, eu tô com uma imagem aqui no fundo, não sei se vocês notaram desde o início. Essa imagem, ela representa, né, o que significa essa suzerania e vassalagem. Você vê aqui o monarca, né, e um outro nobre, né, eles estão trocando aqui, de alguma forma, essa relação, que um é subordinado ao outro. Eu coloquei esse quadro para ilustrar exatamente essa relação de nobre, de suzerano com seu vassalo. Beleza? Perfeito, esse é um quadro da Idade Média, uma pintura da Idade Média. Muito Show. Legal isso aí mesmo. Pessoal, eu esqueci de falar no início do vídeo, mas, dá aquele likezinho lá pra gente. Sim. Isso aí, não deixa de assinar o canal, galera. Tá aqui, embaixo, vai aparecer aí para vocês. É importante porque a gente leva muito tempo para preparar esses trabalhos. Vocês acham que a aula valeu a pena, que a gente contribuiu para o conhecimento de vocês? Não deixa de dar o like, compartilhar, tocar no sininho para vocês saberem novos vídeos, né, serem notificados. Isso dá uma força para a gente continuar produzindo também. Muito legal. Exatamente. Porque é uma produção, né, isso aqui, A gente planeja a aula, planeja os slides, tudo com muito carinho, com muito amor, com o intuito de levar o conhecimento histórico para vocês. E com o objetivo, fundamentalmente, de vocês se darem bem nas provas de vocês. E outra coisa, para fechar, a gente está começando a elaborar também algumas questões para a gente, no futuro, trocar aqui com vocês, né? Tirar dúvida, aí vai trazer, assim, algumas provas que venham as questões fundamentais lá, que mais pedem, para a gente trocar com vocês aí, ver com vocês observarem como que funcionam as questões, né, Leandro? Show. Isso aí, exatamente. A gente vai procurar mais para frente abordar essas questões para poder trazer e fazer uma comparação também com as aulas que a gente está dando. Não deixa de comentar também se você tem uma dúvida, quer esclarecer alguma dúvida, deixa aí que a gente vai responder o seu comentário também. Eu quero só deixar uma dica bibliográfica, Adina, que é importante. Sim, isso é importante também. A dica bibliográfica dessa aula, pessoal, vai ser A Idade Média, O Nascimento do Ocidente. É um livro clássico de um historiador brasileiro, Hilário Franco Júnior. A Idade Média, O Nascimento do Ocidente. Ele traz bastante conteúdo acerca de tudo que foi falado nessa aula, os termos, fala desse bispo italiano que citou a organização, né, da pirâmide da Idade Média, como a sociedade era organizada. É um livro muito interessante, tá? Eu vou deixar no link na descrição do canal aí. Muito bom, perfeito. Então é isso, pessoal. Valeu, gente. Olha, agradecemos aí o pessoal que está assistindo o vídeo e até o próximo vídeo e ficam com Deus. Falou, pessoal. Até o próximo. Valeu.